Então, gente, eu tô muito feliz por vocês estarem aqui nesse segundo episódio do Neurologicamente Falando. Sejam muito bem-vindos. Vocês tiveram a oportunidade de escutar o anterior, que foi um sucesso, foi muito legal, com duas profissionais incríveis. E agora estamos aqui para falar de um tema muito importante, que é dispraxia motora. E vou levantar também a questão da somatodispraxia, perguntar para vocês como vocês acham que o termo é melhor colocado. Dispraxia motora, somatodispraxia ou apenas dispraxia. A gente sabe que existem vários nomes técnicos para isso, né? Então eu apresento vocês para o canal, para todos que estão assistindo aqui, Neurologicamente Falando. Camila, maravilhosa, Camila Novaes, é representante técnica da Clínica Cedim. A Camila é terapeuta ocupacional, com especialidade em AIDS. A última sua eu achei muito legal, que é a questão escolar, a terapia ocupacional no contexto escolar. E esse maravilhoso, o Heitor, que faz um trabalho muito importante de psicomotricidade. E até alguns anos atrás eu ficava, gente, como pode as pessoas não entenderem que o educador físico tem um papel tão importante no desenvolvimento das crianças? Então, assim, o Heitor, ele sou mais adaptado, que eu também adoro o nome, eu acho que é isso. Eu também sou mais adaptado, todas as crianças somos mais adaptados e é o que a gente precisa a todo momento, em todas as terapias, e na escola, em todos os lugares, é adaptar para essas crianças que apresentam dificuldade. Então, Heitor, seja muito bem-vindo, Camila, muito bem-vindo. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui hoje. Obrigada. Então, começando. Bora lá falar sobre esse tema, sobre dispraxia? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, é uma responsabilidade muito grande estar aqui. Fico muito feliz com o convite, acho que é importante a gente falar um pouco para os pais e para outros profissionais que forem ouvir também, neurologicamente falando, porque é um assunto que hoje a gente tem muito mais conhecimento e muito mais casos que a gente está vendo acontecendo até então. É legal a gente falar, porque antes tinha muito aquele, meu filho é preguiçoso, desastrado, destramelhado, e às vezes não é isso. Exatamente. Também gostaria de agradecer o convite, é um prazer sempre estar aqui. E ter a oportunidade de, como profissional de educação física, estar participando e falando, realmente muito honrado, porque realmente não se tinha essa visão da importância desse profissional nesse contexto terapêutico. Então, agradeço demais o convite. Muito obrigado. E eu, como TO, eu falo que meu maior parceiro nas questões motoras é o educador físico. Hoje, assim, esse trabalho junto com a psicomotricidade, junto com a parte motora mesmo da educação física fora escola, porque antes a gente só tinha isso, de educação física é escola para criança. Mas hoje a gente tem dentro das clínicas, e o espaço do Heitor é um espaço fantástico. Tenho a sorte dele ser meu vizinho, meu colega. Eu confesso que eu sou louca pra ir lá. Nas duas, né? Tanto na Cedim quanto em lá. Então, assim, nossa, eu fico vendo. Não é falta de convite. Exatamente. É falta de tempo. Eu acho que eu vou colocar a Laura pra fazer algumas sessões. Aproveita e vai lá. Então, é um tema tão importante, tanto que pra mim, quando eu fui fazer o levantamento do que eu iria trazer pro canal, foi instalado assim, nossa, eu preciso trazer sobre esse tema, porque a dispraxia não é vista como um transtorno, não é visto como uma alteração. Muitas vezes é visto como uma preguiça da criança. E a gente vê que a dispraxia está presente em diferentes transtornos. Seja no transtorno do espectro autista, no TDAH, no transtorno de fala. Às vezes a criança tem uma dispraxia dentro do transtorno de fala e aí, assim, a gente acaba vendo a maior dificuldade, a que mais brilha, no sentido que, tem um autismo, ou tem um transtorno de fala, e o motor. Que muitas vezes é o substrato para aquilo. Que é o substrato para aquilo melhorar. Então, assim, por isso que eu quis trazer esse tema, porque, para mim, primeiro porque eu acho que o tema é extremamente curioso,
difícil ao mesmo tempo, porque ele envolve tudo. E aí era a pergunta que eu queria fazer para vocês, a diferença da somatodispraxia motora, que é aquele somatodispraxia, ou dispraxia motora. Camila, você pode responder pra gente assim, qual a diferença disso? Assim? Então, dentro da abordagem de integração sensorial, são 2 diagnósticos diferentes. A dispraxia e a somatodispraxia. A somatodispraxia, a gente fala que é a dispraxia mais grave, sabe? É aquele mais que a gente vê mais dificuldades na coordenação, mais dificuldade no fazer, no executar. Por quê? Dentro do diagnóstico de integração sensorial, a gente tem os diagnósticos de modulação sensorial, então criança com defensividade tátil, com hiperresposta vestibular, a gente tem esses de modulação. E aí a gente tem a outra parte do diagnóstico que está relacionada às praxis, às questões de praxis mesmo. Então, pode só te interrompendo, pode só explicar o que é a praxis pra gente? O que é a praxis? A praxis é a nossa capacidade de idealizar, planejar e executar uma ação. Então eu tô com sede, eu quero beber água. Então eu penso, idealizei, eu preciso pegar no meu copo. Eu planejo, eu estou aqui olhando para você, eu estou percebendo aqui onde está o copo, eu estico a minha mão, vê que tá sem água. vejo que tá sem água. Mas enfim, pego esse copo e levo até a boca e faço a execução para beber essa água. Se fosse, por exemplo, um copo descartável, que eu aqui na minha intenção de estar falando ao vivo, aqui eu usasse muita força no copo descartável, que eu estou usando no copo de vidro, eu não conseguiria beber água porque esse copo ele iria quebrar. Então, a praxis é isso, é a nossa capacidade de idealizar, planejar e executar um movimento. Quando a gente tem uma falha em alguma dessas ações, a gente tem uma falha na praxis, que aí a gente tem uma dispraxia. A somatodispraxia é quando a gente envolve o sistema somatosensorial, que é o sistema tátil, vestibular e proprioceptivo. O que é o sistema vestibular? Agora eu explicando. Adorei. Segue. Curtam o canal, neurologicamente falando. Acione os sininhos para receber as notificações. Mas vamos lá, o que é o sistema vestibular? O sistema vestibular é a nossa percepção do movimento. Então, na hora que eu movo a minha cabeça, lá dentro do meu ouvido interno, eu tenho um líquidozinho que se move e eu consigo sentir o movimento. Mas o sistema vestibular só é ativado quando eu estou em movimento? Não necessariamente. Enquanto eu estou, copiando o quadro, eu estou levantando a cabeça e abaixando, eu estou ativando o sistema vestibular. Eu estou comendo, eu abaixo a cabeça, levanto, mastigo. As trepidações que a gente faz no nosso maxilar são suficientes para ter uma pequena percepção do sistema vestibular. Então, a gente tem essa identificação do sistema vestibular. E o sistema proprioceptivo é o sistema que nos fala sobre o nosso uso do corpo no espaço. Que força que eu faço para descer um degrau grandão, igual que a gente desceu. Que a gente quase caiu. Todos. Que força que eu faço para descer um degrau, como que eu planejo para descer um degrau alto. Que força que eu faço para descer um degrau normal, um meio fio, por exemplo. Que força que eu faço para comer uma rapadura. Que força que eu faço para comer um pudim. Que força que eu faço para fazer um carinho. Que força que eu faço para dar um tapa. Não vou dar. Passou dessa. Então, esse é o sistema proprioceptivo. Como eu vou usar o meu corpo no espaço? O sistema tátil está relacionado às sensações. Então, quando a gente tem, além dessa dificuldade na praxis, na execução, a gente tem falha nesse sistema tátil, proprioceptivo e vestibular, a gente tem a somatodispraxia, que é o segundo diagnóstico, que é a parte, a gente fala que é a dispraxia mais grave, é o modo mais grave da dispraxia. Não existe isso, né, de termo grave ou leve, mas na prática acaba que é onde interfere mais dificuldade. Na então a gente execução. coloca esse nome como talvez um pouco mais grave, que ele não consiga executar. Ok. Nossa, você viu, Heitor? Já começamos bem. Nossa, arrasou total. Muito importante você trazer isso, porque às vezes no consultório fala, olha, esse motor não tá legal, aí a pessoa já, não, mas ele anda, mas ele levanta o braço, ele faz isso, ele faz aquilo. Ou então ele não para quieto, ele explora, ele vai demais também, às vezes não tá só no de menos, tá no de extremo, não consegue achar um equilíbrio ali dessa relação com o corpo.
E aí é aquela criança, assim, que escala tudo, Não tem noção de perigo. que não tem noção de perigo. Nossa, quando você vê querendo subir lá em cima do ar-condicionado. Então, assim, é uma alteração preocupante, porque às vezes a família também vê como sem noção. Não é que ela não tem noção, é que o sistema proprioceptivo e todos os outros sistemas talvez não estão Organizados o suficiente para que isso aconteça. E aí, assim, às vezes é difícil a família entender que isso é um transtorno, que isso não é preguiça. Vocês escutam muito isso na prática, quando vocês fazem anamnese? Nossa, ele brinca deitado. Nem só na anamnese, né? Durante as sessões, você vê os pais o tempo todo. Vai, faz mais! Já tá parado, já tá com preguiça. E aí a gente para assim pra tentar contextualizar. Fala, não, ó, pra ele esse esforço aqui que a gente já fez dessa atividade, já alcançou um nível que realmente ele pode já estar cansado. Ou nem sempre vai ser, quase nunca, na verdade, é uma questão de preguiça puramente. A criança gosta de se movimentar, eu falo muito isso. A criança, em condições, ela precisa, uma necessidade para o desenvolvimento dela e ela gosta. Normalmente o movimento é uma coisa prazerosa para a criança. Se o movimento não está sendo prazeroso, meu filho, não, ele é muito quietinho, ele nem gosta de brincar, de correr, de não sei o quê, não me dá trabalho nenhum. Esse desenvolvimento também não está acontecendo como deveria, porque a criança ela precisa do movimento para o desenvolvimento dela. Camila, fala pra gente um pouco da pirâmide, dessa pirâmide sensorial, de planejamento motor e motor de execução. Eu ia falar até que nos meus relatórios, que vocês já viram, eu uso essa pirâmide porque, na verdade, é construindo blocos para aprendizagem de artigos, então tem várias coisas legais pra gente ver. Por quê? É como se fosse realmente uma pirâmide, onde a base dessa pirâmide ela é toda sensorial. E lá no topo, lá em cima, estão as atividades com propósito, que é o que a gente precisa para as nossas crianças. Executar as atividades de vida diária, conseguir uma aprendizagem escolar adequada e um brincar dentro do esperado para a idade. Isso é o topo da pirâmide. Mas se eu tenho uma base que está instável, vamos pensar num transtorno, vestibular. Uma criança que tem uma questão vestibular. Ela vai ter dificuldade com equilíbrio, ela vai ter dificuldade com planejamento. Se ela tem dificuldade com equilíbrio e planejamento, ela vai ter dificuldade na coordenação olho-mão. Se ela tem dificuldade na coordenação olho-mão, ela vai ter dificuldade na discriminação. Se ela não discrimina, ela não para, ela não senta, ela não presta atenção, ela não escuta. Se ela não para, não presta atenção, não concentra, ela não vai conseguir sentar numa sala de aula e estar pronta para aprendizagem, assim, do nada. Camila, e aí essa criança é remetida para o neurologista infantil com um diagnóstico fechado de TDAH. É o que eu mais vejo, assim, não, meu filho tem TDAH. Aí a gente vai olhando, fazendo anamnese e tal, e aí a gente começa a ver todas as falhas lá atrás do neurodesenvolvimento. Sim. Ele engatinhou? Não, ele não engatinhou. Então, assim, ele não fez essa mudança posicional para trabalhar o vestíbulo. Sim. O sensorial, que ficava o tempo inteiro no colo, que não era estimulada, que ficava dormindo no bebê conforto dentro de casa. Então, assim, que não era exposta a sentir, né? A sentir até aquele contato do tato, aquele estímulo sensorial. A gente teve uma pandemia agora, a gente teve 2 anos de isolamento. Eu recebi no consultório essa semana uma criança que passou 2 anos para ter contato social, para ver o sol, para sair na rua, que só foi pisar em areia depois de 2 anos de idade. Então, crianças que não passaram por essas experiências sensório-motoras, que hoje pode apresentar algumas questões de atraso, de sensibilidade maior, por conta de falta de experiência, que lá, quando precisava passar, realmente não passou. Sim. Então, é uma fase do desenvolvimento muito importante. Eu falo que bebê conforto é só para transporte, e só. Não tem que deixar um bebê dentro de casa no bebê conforto, é chão. Chão é a melhor estratégia para o desenvolvimento de criança. Então, é chão, é solo, é tapete. Tem mães que falam assim, eu posso fazer os treinos dos exercícios na cama? Eu, não, vai pro chão, vai pro chão. Porque é o que é mais importante para aquela criança. Ela precisa passar por tudo isso. Do engatinhar, por exemplo. A gente vê interferência de crianças que não engatinharam na escrita. Então, a gente precisa realmente passar por essas etapas. São etapas de desenvolvimento que a criança precisa passar para lá na frente não ter essas alterações. Eu adoro esse exemplo do engatinhar. Vamos fazer uma construção juntos? Por que que a criança não tem uma boa pega
ela não tem uma coordenação motora fina legal, ela não consegue escrever bonitinho se ela não engatinhou. Vamos lá? Então, ela não engatinhou. O que aconteceu com o sistema vestibular dela? Primeiro, ela não trabalhou essa questão da movimentação, dessa percepção do corpo, do uso do corpo no espaço. Ela não trabalhou a transição de postura. Ela não trabalhou fortalecimento de abdômen, tônus de abdômen. Se uma criança não tem tônus de abdômen bem estruturado, não tem um tônus abdominal bem estruturado, ela não vai conseguir ficar sentada. Porque ela não vai ter sustentação e força suficiente para manter uma posição isométrica, exercício isométrico. Para quem não malha, não é de academia, fazer abdominal é muito mais fácil do que fazer uma prancha isométrica, aquela prancha de exercício. Porque o exercício isométrico exige mais de uma única musculatura. Abdominal você pode ir compensando com outras musculaturas, você pode ir, né, ajustando, roubando de uma forma ou de outra. O abdominal exige ativação de vários grupos musculares. A prancha é só um. E o ficar sentado é isso. Eu preciso ter controle de tronco suficiente para manter. Se eu não mantenho, adicionar mais uma questão que é o escrever vai ser muito mais difícil. Ele não estabiliza escápula. E eu gosto sempre de mostrar esse exemplo para os pais. O braço é como se fosse um sistema de engrenagens que vai chegando até os dedos. Então, a gente tem uma engrenagem maior que está aqui na escápula. A gente tem uma engrenagem no ombro, no cotovelo, no punho e nos dedos. Várias engrenagenzinhas. O que gira tudo isso é a escápula. A maior de todas, que faz todo o complexo da engrenagem movimentar. É a escápula. Se ela não está bem estabilizada, se ela não está com uma musculatura bem estruturada ali, essa engrenagem não vai girar bem. E aí, consequentemente, a gente vai ter alguns atrasos na coordenação motora. A criança vai pegar a compreensão palmar, com apreensão diferente, né, do que a gente espera da trípode, que é esperado para a criança já lá com 5, 6 anos, ela já fazer a apreensão trípode, porque ela não tem estabilidade na escápula. Então, por isso que o engatinhar é tão importante, porque ele trabalha tudo que a gente precisa para o nosso desenvolvimento. Sim. E às vezes a gente pergunta na nossa anamnese, teve algum atraso do desenvolvimento? Não, não teve nenhum atraso do neurodesenvolvimento. E aí eu falo, não teve mesmo? Ele engatinhou? Não, ele não engatinhou. Então, assim, engatinhar é muito importante. E aí, voltando, eu adoro o exemplo do engatinhar, por isso que eu vou voltar nele aqui. O quanto o engatinhar interfere na fala. Com toda certeza. Explica pra gente, Heitor, o que é transição de movimento, transição de postura, que é o que a Camila trouxe. Porque a gente vai falando, eu acho que talvez as pessoas não saibam o que é. O que é transicionar? O bebê, ele nasce sem sustentação, o corpo dele não tem tônus. Então, a gente tá lá, o bebê, nesse primeiro ano de vida, ele vai passar por vários ganhos contra a gravidade. Quando a gente está falando de tônus, quando a gente está falando desse primeiro ano de vida, a gente está falando sempre de ganho de tônus. A gente quer que a criança, que o bebê ganhe tônus para ele conseguir se sustentar, para ele conseguir resistir à gravidade. Quando a gente está nesse contexto, a gente precisa que, por isso que o chão é tão importante, que ele precisa sustentar o pescoço. Primeiro, que a gente está falando já do engatinhar, mas antes do engatinhar, ele precisa ter a sustentação do pescoço, ele precisa rolar, ele precisa se arrastar, para aí conseguir, de fato, tirar o centro de gravidade, que é o umbigo, do chão, para a gente conseguir mudar para a posição sentada, para ele conseguir ter a sustentação. Então, tudo isso vai trazendo uma organização não só corporal, não só motora, como neurológica também. Sempre que a gente está estimulando o motor, a gente não está pegando só o motor. Aquilo lá tem toda uma representação daquele corpo mental, né, psíquica daquilo ali. Então a gente precisa pensar sempre que o movimento, ele não está sendo só um movimento, ele está mostrando pra gente como que está essa organização dentro da cabeça, o que está acontecendo ali dentro daquele cérebro, né, vamos dizer assim. Nesse primeiro ano de vida, essas transições, esses marcos, esse desenvolvimento, ele precisa acontecer, ele é importante acontecer, porque é ele que vai dando substrato, vai dando base para que as coisas mais refinadas de fato aconteçam. E aí a gente chegando numa coisa bem refinada é a fala. A fala. O quanto a fala é refinada, tanto que as espécies foram evoluindo e no sentido é a fala. Nós falamos porque nós desenvolvemos todo um sistema que vem lá do sensorial até a gente chegar no motor e no planejamento e na execução. Principalmente fina, né? Principalmente que são músculos fina. Muito pequenos e com movimentos com destreza. Assim, a língua lá pra cima sai um som.
Se minha boca faz de um jeito, é outro som. Então, são movimentos... Sim, e não só um movimento, mas aí a gente volta na questão da dispraxia. Que se eu tenho digamos, uma malhação, um exercício contínuo, que é o brincar, na qual quando eu brinco, eu trabalho questões sensoriais, motoras e de planejamento e execução, então eu organizo o meu cérebro quanto à função executiva, do pensar para eu pensar aquilo que eu vou falar, executar os movimentos e vir a fala. Então, assim, a dispraxia, ela é muito, muito importante ser tratada. Ela é importantíssima a intervenção, principalmente quando a gente vê todos esses outros transtornos associados. Se uma criança está fazendo terapia fonoaudiológica, porque ela não fala, e ela tem toda essa alteração motora, não adianta fazer 10 sessões na semana de terapia fonoaudiológica se o motor dela e o sensorial lá atrás não estiver legal. Então, assim, incluir a terapia motora é muito importante. E aí eu trago um adendo aqui que eu vejo frequentemente, é a criança na terapia comportamental que faz 20 horas de aba e ela não consegue brincar. Por que ela não consegue brincar? Como é que tá esse motor? Como é que tá essa ideação? Eu não digo nem esse motor. Eu não digo nem esse motor, como que tá esse corpo. Como é que Porque tá a gente tá esse falando corpo? motor, a gente parece que tá falando de uma coisa específica. Mas não, como que tá essa criança enquanto percepção dela. Porque a criança que não conhece o próprio corpo, ela não conhece a si mesma. Então, como que ela vai explorar, como ela vai se desenvolver, como ela vai brincar com o outro, interagir com o outro, se ela não tá conhecendo nem a ela mesma, o potencial daquele corpo. Quando a gente fala disso, às vezes fica parecendo, tudo é motor, então não é isso. Mas o motor está em tudo, sim. Não é exatamente isso, mas o motor está em tudo, assim, sim. Não querendo, mas o motor ele é muito importante. Sim, exatamente. Com todas as atividades. E aí, assim, o que a gente vê na prática? Uma curva evolutiva baixa. Então, tem as propostas terapêuticas, tá tudo rolando lá da intervenção comportamental, mas não vai. Por quê? Porque esse motor tá atrasado. Eu vou sempre voltar esse motor, porque o motor é a forma como que as pessoas entendem o motor, o corpo, a consciência do corpo e tudo mais. E aí a gente traz um adendo aqui para as questões escolares. Às vezes as crianças apresentam uma dificuldade escolar, e é o que a gente tá vendo muito frequentemente. Nem necessariamente um transtorno, tá? É uma defasagem, uma dificuldade escolar por conta desse processo que a gente viveu da pandemia. Então, assim, as crianças que estão hoje no processo de alfabetização, elas estão tendo dificuldade com tudo. E aí começa disso que a gente estava falando da consciência do corpo. E crianças típicas, né, Bianca? E crianças típicas, a gente não está falando de transtornos. A gente está falando assim, que nós temos talvez uma pandemia motora. Isso eu diria que vem até um pouco antes da pandemia. Porque se você parar para pensar, óbvio que a pandemia levou a níveis muito maiores, né? O corpo está sendo esquecido pouco a pouco. E isso é uma discussão muito grande na área da psicomotricidade, para onde vai esse corpo? Qual a função desse corpo? Porque as crianças cada vez mais brincam menos. Usam mais telas. Não querendo entrar em polêmica. Mas a gente sabe que o corpo entrar parado. nessa polêmica da tela, né? Não entrar em polêmica, que eu digo, não de ser extremo, de falar, tem que ser zero, tem que... isso aí, eu acho que... não dá. Nós como pai, eu tenho gente, teto de vidro grandíssimo. Não tem como, mas a questão é suavizar. Mas aí, onde está esse corpo? Então, a criança está chegando na hora de escrever, que já é algo lá de cima. Quando a gente está falando de uma pirâmide psicomotora, a gente está falando ali de tônus, de equilíbrio, de lateralidade. E nessa ordem de noção de corpo, de estruturação do espaço, do tempo, da apraxia global, que seria o movimento mais amplo para chegar no movimento mais fino. E onde está esse corpo? A criança ali dos 0 aos 5, 6 anos, ela não está vivenciando o corpo dela como deveria. E as próprias escolas estão tirando isso também. Sim. Educação física uma vez na semana. E olha lá. E parquinho, uma vez na semana. Não tem parquinho. Não tem parquinho. Não ou tem parquinho não tem intervalo. 30 minutos. Não tem play. Então, assim, tem vários modelos europeus muito bem-sucedidos que de 0 a 6 anos a criança vai para a escola brincar e explorar o corpo e o espaço. Porque sem esse processo,
A aprendizagem. A gente não vai chegar lá no fino que a gente quer. Aí a criança, essa criança é desastrada, essa criança não consegue, essa criança não sei o quê, tem problema disso, tem problema daquilo. Ela só, muitas vezes, não vivenciou esse processo de descobrir o corpo dela, vivenciar esse corpo e vivenciar esse espaço em volta dela. Eu dou um exemplo simples, assim, como mãe mesmo, sabe? Quando eu morava aqui no Plano Piloto, tinha um parquinho bem básico perto da quadra onde eu morava. E, assim, pouquíssimas crianças iam para esse parquinho, sabe? Pouquíssimas crianças iam para esse parquinho explorar, para brincar, para estar lá com outras crianças, para esses convívios sociais. Eu falo assim, qual foi a última vez que o seu filho, nosso filho, dessa geração nova, subiu numa árvore? Quando foi a última vez que o nosso filho pulou um muro para roubar a manga do vizinho? Ficou na rua brincando, inventando uma brincadeira. Jogou bola, jogou Porque a bete na rua rua. não necessariamente ela te traz. A gente tá numa era de tudo estruturado, né? O jogo é estruturado, o estruturado. brinquedo é pra isso, aquele brinquedo é pra aquilo. A criança não tem mais a chance dela explorar e ver variações, descobrir o que ela pode fazer com aquilo. E aí a gente chega nesse momento que a criança não tem conhecimento do potencial do corpo dela, não tem repertório. E aí, como que ela vai planejar bem, puxando para a dispraxia? Como que ela vai fazer uma ideação, um planejamento, sabendo que movimento fazer, como que vai fazer isso de forma eficiente, de forma fluida, que é o que a gente espera de uma apraxia? Como que ela vai fazer isso se ela mal conhece esse corpo, não tem esse repertório, não tem opção do que fazer? Ela não vai, ela vai ter dificuldade. E eu vejo assim, Bianca, não só... Eu vou falar de crianças típicas, tá? Vamos falar muito de crianças típicas aqui também. Crianças que não têm tempo livre. Crianças que estão em aula de tudo. Dia todo. O dia inteiro, seja escola integral, seja atividades extracurriculares. Tá fazendo judô, tá fazendo natação, tá fazendo harpa, tá fazendo violino, tá fazendo... E chega em casa à noite e pronto. Ele tá com tudo muito estruturado. Essa criança não tem ócio. Essa criança não tem tempo de aprontar. Essa criança não tem tempo de planejar. De criar algo. De criar, de sujar a parede, sabe? Não tem tempo de inventar uma brincadeira. Então, esse tempo de ócio, ele é importante. Não é que é errado colocar filhos em atividades extracurriculares, de forma alguma. Mas a gente precisa entender que a criança precisa ter tempo para ser criança também. Para ela aproveitar, para ela estruturar as próprias brincadeiras. Ficar ocioso é maravilhoso. E eu diria que isso, você começou falando das crianças típicas, as crianças atípicas também. Também. A gente sabe da importância das terapias, nós trabalhamos com isso. Sim. A gente sabe que precisa de uma carga horária um pouquinho mais elevada, mas a criança precisa ter um momento dela de ócio, a criança precisa ter um momento dela de explorar e dela tentar pelo menos botar em prática aquilo que ela está tentando aprender em terapia, porque Isso senão que eu ela ia vai botar falar. isso em prática Se ela onde? só tem contexto controlado o tempo Isso. inteiro, que terapia é contexto controlado. Sim. Que horas que ela vai botar em Exatamente. prática o que ela está aprendendo? Então, eu concordo com você. Eu já deixei de atender crianças porque eu falei, eu não tenho coragem de botar TO para essa criança mais uma vez. Não tem como, ele Porque não ela cabe precisa na agenda. ela precisa precisa pôr ter em o tempo, prática. Né? E aí É muitas verdade. vezes, mas aí se ficar em casa no ócio tá em estereotipia. A criança ela não conheceu o que é o ócio. A criança está acostumada o tempo todo, demanda eu faço, demanda eu faço, demanda eu faço. Em contexto terapêutico, nossa, olha, tá maravilhoso, tá fazendo tudo. Aqui. Segura. Prende a língua. E aí, quando você solta essa criança, não vem uma demanda específica, ela não tem essa percepção de uma ideação, eu preciso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu quero fazer aquilo, eu gosto, eu vivenciei, eu gosto disso aqui, eu vou fazer isso aqui porque eu gosto. E aí a criança não viveu isso pra falar. Aí, óbvio, nos primeiros momentos que ela vai ficar no ócio, ela vai porque uma autorregulação, pra uma estereotipia, porque é o que ela conhece. Ou então ela vai pra tela. Ou pra tela, sim, Que com é certeza. o que é passivo e o que ela consegue fazer. Porque até então ela não teve a curiosidade Isso. e não teve como colocar em prática aquilo. E também a característica da casa. Será que essa casa tá toda terapeutizada? Sim. O que tem ali Uhum. que é da idade dela, que ela pode sim. brincar? Não tô dizendo do brinquedo, tô dizendo assim... de uma lata de leite vazia. Quais possibilidades ela tem de explorar aquilo ali? Que ela possa pegar aquilo e brincar, ou de encher a parede de adesivos, de fingir que tá cozinhando, de De fingir ser que criança. tá dando aula, de criar coisas diferentes. Então, assim,
essa questão da pandemia, eu acho que a gente sofreu na pandemia. A gente teve vários atrasos no ano seguinte da pandemia. E nós ainda estamos colhendo os frutos dessa questão da pandemia. Então, assim, hoje as crianças que estão na escola, elas não apresentam, a grande maioria, pré-requisito para o processo de alfabetização. E essa criança, ela não vai ter um transtorno. Ela tem um atraso. E aí essa criança, ela vai para o psicopedagogo. Porque a escola não está trabalhando esses pré-requisitos porque da pré-escola. Porque a escola tirou o play da criança, tirou o intervalo para ela fazer atividade extra. Sim. E aí, a criança em casa também tem que fazer atividade extra, enviado pela professora, que a família tem que sentar para fazer um monte de atividade. Que não está estimulando o suficiente. Que a família não está estimulando o suficiente. Então, assim... Que volta a gente deu, né? Mas tudo pra gente dizer que a dispraxia sim existe, ela tá muito frequente nos transtornos, mas que existem muitos atrasos que são decorrentes a questões primárias que talvez não estão sendo trabalhadas, não estão sendo, nem é o termo trabalhadas, mas assim, não estão... As crianças não estão sendo crianças. E o tempo que elas têm que ser criança, muitas vezes elas estão pregadas na tela. Então, quando você falou que eu não quero polemizar, não quero polêmica, a minha filha usa tela. Só que ela usa tela com medida. Eu tenho um horário que ela vai assistir a tela. Eu vou selecionar o que ela vai assistir, né, para ser um assistir algo de qualidade, e eu posso replicar aquilo que ela viu. Então, assim, se ela viu uma Patrulha Canina, então, assim, eu posso trazer algumas falas dos personagens e brincar e trazer alguma coisa motora que ela viu ali, um contexto para ela trazer. Né? E eu falo assim, Bianca, eu acho até cruel a gente falar com as mães, ai, não pode tela, você tem que dar estímulo para sua criança. Mas, gente, eu sou mãe de 2. Tem dia que eu preciso cozinhar, tem dia que eu preciso arrumar a casa, tem dia que eu preciso fazer tudo e os 2 estão lá. O que eu vou fazer com eles? Como é que eu vou deixar esses meninos quietos? Eu preciso fazer o jantar e tá só a gente em casa. Como é que eu faço? Eu preciso de uma tela. A tela é o meu suporte nesse momento. Mas ela é um suporte. Ela é pra naquele momento. O restante é brincar, é correr, é explorar, é aprontar. Sim. Criança que não apronta. É aquela, terminei o jantar. Desligou. Bora comer e brincar. Exato, é isso. E é isso faz parte. Eu lembro, eu fui uma criança que foi criada com telas nesses momentos. Então, todos os filmes da Disney, eu sei até hoje as falas do Rei Leão, porque eu assistia 2 vezes no dia. E eram 2 vezes no dia quando minha mãe estava fazendo almoço e quando minha mãe estava fazendo o jantar. Então, a gente assistia Rei Leão 2 vezes ao dia. E era isso que eu tinha de tela. Era isso que eu tinha nesses momentos que minha mãe precisava fazer as coisas de casa. Você era a mãe da casa. Porque não tinha babá, não tinha... E é cruel quando a gente fala, olha, 0 telas. Eu sou mãe, eu sei como é a rotina de mãe. Difícil. É muito difícil. A gente precisa entender e flexibilizar isso também. Sim. Mas que fique claro que é uma exceção. A criança passar o dia inteiro numa televisão com um tablet. Ela é um acessório ali para alguns momentos, né? Que a gente precisa... É um recurso. Você pode utilizar, mas que não é... Ela não é o primeiro, né? Ela não é o primeiro lugar. E aí, falando sobre dispraxia e autismo, que... Nossa, era o tema que a gente tinha que falar. Mas não tem como a gente não falar de dispraxia e TDAH, dispraxia e transtornos específicos de aprendizagem. Sim. Ou às vezes uma dispraxia isolada, ou às vezes não é uma dispraxia primária, mas sim secundária a um atraso sensorial e uma não estimulação adequada naqueles primeiros anos de vida, que é o que a gente vê. E aí essa não estimulação, sem usar o termo culpa, sem trazer nada de culpa, porque muitas famílias tiveram que trabalhar, tiveram que cuidar de casa, cuidar das crianças, alfabetizar. As escolas que até então as crianças iam para a escola, elas deixaram de ir para a escola para ficar no home. Olha só, as crianças em home, as crianças estudando. A própria estuda, né? Na tela, né? O estudo era na tela. Então, assim, a gente ficou uma geração inteira dizendo que não poderia tela.
De repente, no ano de 2020, todas as crianças tiveram tela. Quando eu digo todas as crianças, porque na rede pública também, as crianças começaram a ter acesso ao telefone. Porque é muito mais barato um telefone do que um computador. Então, na minha experiência da rede pública, a gente teve um grave problema, porque as crianças elas não podiam ter telefone e, de repente, todo mundo tinha o telefone da mãe para poder assistir a aula. E aí, esse assistir a aula, o que era? Você acha que a criança, com um monte de novidade aparecendo ali, ela iria querer assistir a aula? Com uma informação dada, uma informação de qualidade, porque os vídeos que eram oferecidos para as crianças não eram vídeos bons. Os vídeos, os desenhos são trabalhados, são todos pensados e oferecidos. Então, assim, até a qualidade interferiu muito na questão dessas crianças que nunca tiveram telefone e, de repente, blum, elas ganharam o telefone. E aí, pra gente tirar esse telefone depois, pra dizer que ela não pode usar o telefone, sendo que ela ficou quase 1 ano assistindo uma aula por telefone a tarde toda. Como que ela brincou? Qual foi o recreio dela ali? Qual foi o play dela ali? Então, assim, onde que tá o corpo dela? O corpo e o movimento. Quando esse corpo sai daquele momento, ele tá extremamente agitado. Porque ele não brincou, ele não fez nada, ele tá totalmente desorganizado. Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito complicado do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista social e da qualidade da fala e da estruturação do pensamento para construir uma morfossintaxe, que é uma construção frasal ou uma produção de texto. Então, tudo vai chegar a um transtorno. Acaba que a gente vai chegar a um transtorno. É um transtorno de leitura, é um transtorno disso. Então, assim, hoje, talvez nós estamos falando sobre, aqui, nesse momento sobre dispraxia, secundária a tudo aquilo que a gente viveu naquele momento pandêmico que a gente está vivendo. As crianças precisam voltar atrás e voltarem a brincar de novo. Porque senão a gente vai ter um atraso, além desse atraso escolar, um atraso social. Com certeza. Porque como ela vai brincar com outra criança se ela não tem noção da força do movimento dela? Ela vai chegar para brincar com a criança, vai empurrar a criança, mas ela não quis empurrar. Ela só não teve o controle de força. E aí essa criança é vista como uma criança agressiva. Ou uma criança opositora, quando talvez ela não entende aquele comando e ela tá desafiando. Ela não tá desafiando, ela não tá entendendo o comando. Então, assim, isso traz para nós que trabalhamos com neurodesenvolvimento que a gente tá num momento muito difícil. Muito difícil tanto na rede pública, que é uma coisa que me preocupa muito. Porque, assim, as escolas, elas não estão pensando nessa defasa, escolas públicas. E talvez até as escolas, até as escolas particulares, às vezes elas não estão pensando nessa defasagem lá de trás. Tem escola diminuindo o intervalo para dar mais conteúdo. Sim, é o que mais tem. O que eu gosto muito de falar é, por exemplo, eu admiro muito no sistema de educação pública do Distrito Federal o currículo sensório-motor na pré-escola. Para mim, ele é super importante. Se você for pegar para a lei destrinchar o cronograma do sensório-motor do Distrito Federal, é maravilhoso, assim. Para mim, era o que todas as pré-escolas deveriam ter. Quando a gente passa para escolas que são mais conteudistas, e aí eu falo porque eu já trabalhei em escolas, eu já estive dentro de escolas, eu tô dentro de várias escolas que pacientes meus estudam. Eu vejo hoje essa busca por conhecimento, ser o número 1. O número 1. Tem escolas que a criança está no 2º ano do fundamental. Gente. Todo, tem que ser o mais inteligente. Existem premiações para quem desafiando é o as crianças. mais inteligente. E assim, eu falo até nas escolas de poder aquisitivo maior mesmo. Essa necessidade de ser referência, de ser o maior conteúdo. Eu já vi criança no primeiro ano aprendendo coisas que eu falei assim, meu Deus, eu com 30 anos eu não sei isso, como é que eu vou fazer? Né? Então, a gente precisa entender que nesse momento o sensório-motor ele é muito mais importante do que conteúdo. Porque esse conteúdo, a gente corre atrás até lá na frente. Mas se eu não tiver uma base sensório-motor, eu não vou ter capacidade cognitiva para fixar esse aprendizado. Vai ser muito mais difícil, vai exigir muito mais das nossas crianças. E aí a gente vê escolas onde
a gente tem, principalmente se a gente for pensar em escola pública, a gente tem um alto nível de desistência das crianças, das adolescentes, né? Crianças maiores, dos adolescentes, porque eles não conseguem entender para que o sentido daquilo. Só conteúdo. Para que eu vou passar no vestibular se ninguém da minha família passou no vestibular? Vida totalmente diferente. É um contexto completamente diferente. Aquilo não impacta a vida daquela pessoa por completo. Eu fujo hoje de escolas que são muito conteudistas para os meus filhos, assim. Eu busco escolas onde eles são pequenos, mas eu busco escolas onde eles podem estimular e trabalhar toda essa parte motora, porque isso é fundamental nessa idade. 4, 6 anos, até os 10 anos de idade eu ainda falo isso. Passou da primeira infância? Passou, mas ainda é muito importante o sensório motor. Essa parte com a natureza. Primeira coisa que eu pergunto numa escola é: quais os dias do parquinho? Quanto tempo de parquinho? Como é esse parquinho? Tem escola que é parquinho de cimento só, que não tem areia, nem grama, não tem nada. Sim. Então a gente precisa realmente entender aonde está essa demanda dessa parte mais cognitiva, dessa busca por só conteúdo e o desenvolvimento das nossas crianças. E aí eu queria também trazer que o sensório é amplo. O sensório ele tá na audição, então é escutar uma música, né? Escutar uma música infantil, é escutar um ritmo, é fazer um barulho e produzir, identificar que aquilo é um barulho. Então, assim, as crianças precisam fazer barulho. Exatamente. Porque às vezes a gente fala, nossa, não pode fazer barulho, não pode ser. Não, as crianças precisam ser barulhentas. As crianças precisam escutar barulho e fazer barulho, porque é uma via sensorial da audição. As crianças precisam ver. Então, elas precisam produzir coisas visuais, identificar e rastrear. A arte do pintar não precisa ser com pincel. Com a mão que ela tá trabalhando ali a questão sensorial, ela tá vendo cores, ela tá fazendo coisas. E o toque, quando a gente fala em via sensorial, a audição, o visual, o olfato. Então, aquela criança que tá ali sentindo o cheiro do orvalho no parquinho, que tá sentindo um cheiro agradável de uma comida, tá sentindo um cheiro ruim. Hoje em dia as crianças sentem o cheiro de álcool, porque te passa o álcool na mão. Álcool. O que elas ficaram sentindo 2 anos, gente? Sentir o cheiro de álcool. Então, assim, olha o sensório. Às vezes o gosto também. E às vezes o gosto do álcool. Então, assim, e o cheiro de uma comida, o cheiro de um orvalho, o cheiro de uma chuva planta, que vai cair na terra. O cheiro de uma chuva, que delícia. E quantas memórias trazem a gente pensando assim, a gente adulto já. Veio várias na minha cabeça aqui. Exatamente. Várias memórias. Então, assim, faz parte dessa construção, faz parte dessa parte da construção cognitiva, da construção do ser. Eu falo assim, que a minha maior lembrança é o cheiro da minha avó fazendo a comida dela, sabe? O cheiro do milho da minha avó, especificamente. Então, a minha melhor lembrança da infância é o cheiro do milho da minha avó. Essas memórias, elas são carregadas para o resto da vida. Então, faz parte vivenciar tudo isso. É uma construção, acho interessante falar, que acho que você pode até complementar melhor que eu. Toda criança, ela precisa dos estímulos sensoriais. Ela vai precisar, toda criança vai precisar ter estímulos sensoriais para o seu desenvolvimento. A TO, terapia ocupacional, a integração sensorial de áreas, ela vai trabalhar com método para organizar quando essas sensações não estão sendo bem integradas. Porque muitas vezes rola uma confusão, né, Camila? O que é estímulo, o que é integração, o que uma coisa... Ninguém é proibido de dar estímulo sensorial. De forma alguma. Eu já passei por algumas situações que eu tive que falar, não, pera lá, tô dando estímulo. Não estímulo é a vida inteira. A criança tem estímulo sensorial o tempo todo. O estímulo é para organizar. A organização acontece o tempo inteiro. Eu tô aqui, ó, puxando a minha unha, você tá nervosa. E é a minha organização. Isso é um estímulo que a pessoa tá tendo. O tratamento é diferente da aplicação do estímulo. O podcast anterior foi estimular é rotina. Porque se você coloca que você vai parar tudo para você estimular, tem alguma coisa errada. Porque o estimular, ele é constante. Tá dentro da rotina. Ele tá dentro da rotina. Então, se vocês não viram todos os podcasts que já estão no canal, vamos convidar os nossos espectadores, os nossos... Como fala hoje em dia, gente? Não é espectadores, os nossos seguidores.
Curtir. Para que curtam o canal. Se essa mensagem, se o que a gente tá falando aqui faz sentido para você e talvez faça sentido para alguma colega, para alguma amiga, para alguém da sua família, envie, porque pode estar ajudando outras famílias. E esse é o propósito da gente estar aqui, da gente conseguir através de uma hora e de algum tempo que a gente tá aqui, fazer com que essas informações elas saiam do ambiente, que elas saiam dos nossos consultórios, que elas saiam da sua clínica e saiam da sua clínica e saiam do meu atendimento, e a gente consiga replicar essa informação para que vocês tenham um acesso de informação de qualidade e que vocês possam fazer muita arte com as suas crianças. Sim. Porque arte, quando eu escuto alguma família, nossa, mas ela é arteira, eu falei assim, ótimo. Que bom. Porque fazer arte envolve você saber o que você vai fazer, né? Planejar e executar. Eu vi uma arte da minha filha ontem, muito legal. A Laura corta as coisas, ela gosta muito de recortar, picotar coisa. Então, assim, sempre você vê papel higiênico, revista, tudo que ela vê de papel, ela picota. E aí, eu cheguei e ela falou assim, mamãe, eu tenho uma coisa pra você. Aí eu, me mostra. Aí eu cheguei lá, eu tenho uma arte. Aí eu, arte? Aí ela, uma arte, uma obra de arte. Uma obra de arte. Então, assim, a minha filha, ela é arteira. E ela produz obras de arte. Ela, olha que lindo. O que ela fez? Ela pegou cola, jogou cola na parede, fez um formato de como se fosse um bicho, pegou esses papéis picotados, colocou em cima da cola. Ela tinha um resto de alguns brinquedos da escola, de olhinho, e ela pregou pra fazer de conta que era um olhinho. Então, assim, ela criou... Eu perguntei o que era, ela falou que era uma obra de arte, mas parecia muito um cachorro, um bicho, porque tinha os olhinhos e tinha todo um formato ali. Então, assim, como ela conseguiu, através da consciência... Ela já tem uma consciência do corpo, porque ela fez uma coisa redonda, tinha um rabo e tinha olho. Então, assim, ela fez uma arte. Sim. E Então, dentro dessa arte, olha o tanto de coisa que ela precisou. Incrível. Ela picotou papel, ela colou, ela trabalhou coordenação visomotora, ela trabalhou praxia fina, ela trabalhou a ideação daquilo ali, porque ela não simplesmente, ela sabia que para colar na parede ela precisava de alguma coisa. Se ela botasse só papel, aquilo ali não ia funcionar. Então ela idealizou, planejou e executou uma arte, olha aqui. Então a riqueza que esse brincar da criança traz pro desenvolvimento dela. É claro que ela teve ajuda pra pedir uma coisa ou outra, mas a ideação foi dela e ela conseguiu executar. E o mais engraçado foi que ela me apresentava. Eu tenho, tipo, uma arte. Então, é isso. A palavra arte, às vezes algumas pessoas falam assim, nossa, mas arte terapia? Eu falo assim, arte é terapia. Seja ela um lugar onde esteja escrito arte terapia ou uma criança arteira, uma criança que tá criando o tempo inteiro, que está inventando coisa, ela está colocando em prática tudo aquilo que ela aprendeu. Então, eu acho que a gente tem que proporcionar que as crianças sejam arteiras em algum momento e que elas coloquem... Em muitos momentos, corrigindo aqui, e que elas coloquem em prática aquilo que elas estão aprendendo no insight terapêutico, falando aqui de criança que tem algum transtorno, que seja uma criança autista, que façam várias terapias e o que ela está colocando em prática e criatividade. E aí envolve a questão da fala, da capacidade de socializar, porque socializar é total criatividade. Porque ela tem que ter uma sacada rápida do que ela vai falar, como ela vai falar, se essa pessoa vai gostar ou não daquilo que ela falou, saber o contexto. Então, assim, estamos tendo também demanda do perfil social, do perfil da socialização, por conta das dificuldades motoras, seja da dispraxia motora ou seja apenas de um atraso sensório-motor. Quanto a isso do brincar, uso um exemplo. Já usei muitas vezes. A linguagem da criança ali no parquinho é o movimento, o tempo todo. A criança tá correndo, tá se movimentando, tá brincando, tá cavando, tá... Ali tá uma brincadeira social com outras crianças que normalmente se juntam para fazer isso junto. E aí, vamos dizer que esse podcast aqui seria um podcast sobre tecnologia da informação, que eu não conheço nada. Eu ia chegar aqui, provavelmente eu nem ia chegar, na verdade, mas vamos supor que eu fui pego de surpresa. A gente ia estudar no caminho. Eu ia chegar aqui, eu não ia dar minha opinião. Eu não ia estar aqui falando o que eu acho disso, o que eu acho daquilo. Porque é um assunto que eu não conheço. Então isso ia me fazer me retrair e não querer fazer nenhuma troca dentro desse ambiente.
A criança, quando ela tem uma dispraxia, quando ela tem qualquer tipo de atraso motor, nesse desenvolvimento psicomotor, funciona da mesma forma. Ela chega no parquinho, não é que ela não gosta de brincar no parquinho, mas às vezes aquilo ali é tão difícil, tão inacessível para ela, que, por exemplo, no caso do TEA, do autismo, já vai ter uma dificuldade de interação social, já vai ter uma dificuldade de comunicação. Se ainda tiver dificuldade motora dentro daquele contexto do movimento, da brincadeira, a criança não vai querer estar lá. Aquilo ali não vai ser prazeroso para ela em nenhum momento, em nenhum instante. Ela não vai buscar uma troca. Desafiador. Ela não vai buscar uma conexão com outra criança, sendo que ela tem dificuldade de interação social, dificuldade de comunicação e uma dificuldade motora associada ali, sendo que o brincar no parquinho é completamente motor. Sim, é difícil pra ela. Ela vai procurar alguma outra coisa que não envolva o motor. E aí a família, não, mas você vai ter que brincar com outras crianças. Só que ela não sabe nem pra onde Só que vai ela não aquilo sabe ali. como Ela não começar. sabe nem como começar. Quando a gente estuda a parte de dispraxia na integração sensorial, a gente tem algumas respostas que são comportamentais pra gente observar. E aí uma dessas é essa fuga, de se isolar, não querer, a baixa autoestima. Boa. E uma outra questão que aí a gente vê muito em algumas crianças, que elas até têm uma habilidade social, elas até conseguem essa interação, mas na hora que a corda aperta ali para elas fazerem algo motor, elas são aquelas engraçadonas que fazem palhaçada para desviar do foco. E aí, não, e faz gracinha. E desvia do foco e não executa, sabe? Ou então executa de um jeito muito engraçado para todo mundo rir, ele só se safar daquilo e não querer mostrar que ele realmente não dá conta. Ou então são crianças mandonas. São crianças liderança que querem Que querem o liderar. controle de toda a brincadeira. Porque aí pra ela não consegue executar e você faz isso, você faz aquilo. Isso. Ela tá naquele processo que ela tem a ideação, mas ela não tem Não tem. A a execução. Eu vejo isso bem frequente. A mamãe uma vez falou assim, nossa, eu sou o instrumento da minha filha pro brincar. Ela manda. Ela manda. Tá, é o perfil dela, ser um perfil dominador, ou tem algum atraso motor, ela sabe o que ela quer fazer e ela não consegue. E aí dentro da escola, isso é um grande problema, porque a criança tem alguém passivo em casa que contribui, que finaliza, mas na escola ela não tem. Então, como ela não tem alguém que finaliza isso pra ela, é uma criança irritada, é uma criança que não quer ir pra escola. Então, é muito difícil, às vezes, a gente conseguir pedir mediação para essa criança. Porque as pessoas não entendem o porquê que ela precisa da mediação. Eu diria que a dispraxia, ela é um transtorno que ela necessita em alguns momentos de suporte. Mediação. Ela necessita de mediação até que essa criança tenha independência de fazer essa execução, do idealizar, do programar, projetar e executar aquilo que ela vai fazer. E o que eu gosto de falar sempre para os pais, assim, quando eu avalio uma criança e eu dou o diagnóstico de uma dispraxia ou de uma somato, não é que ele nunca vai conseguir fazer, não é isso. Ele vai aprender. A gente tem várias vias de condução no nosso cérebro. A dele vai ser um pouco mais difícil. Ele vai aprender? Vai, mas ele vai precisar de mais repetição, de mais contato com aquilo, ele vai precisar de maior participação, mais vezes fazendo aquilo, para que ele consiga automatizar e levar aquela função nova para a vida. Então, a dispraxia, a gente tem muito isso da função nova, né? Da falha na execução de alguma atividade nova. Depois que ele aprende, ele vai executar. Ele pode até não ser um mestre da vida, mas ele vai jogar bola bem se ele aprender. Se ele tiver motivação, se ele gostar de futebol. Isso acontece muito com os esportes, né? Sim. As pessoas muitas vezes confundem. Existe uma dificuldade motora, existe uma dificuldade de entendimento do jogo, de regras, de contexto, de interação, o contexto geral do jogo, por exemplo, vamos usar o futebol. E existe a criança não gostar daquilo ali. Existem crianças que não gostam de futebol. E aí, às vezes, não, tem que jogar futebol. Vou botar no futebol. Porque vai ser bom pra socializar. Ai, meu coração. Vai ser bom pra interagir. Vai ser bom... Será? Aquilo Será ali que vai aquilo ser que um ele momento gosta? preparado. Porque, assim, muitas vezes, se a criança, vamos lá, ela já tem um atraso motor. Então, ela vai ter dificuldade de chutar a bola. Ela vai ter dificuldade de executar os gestos motores daquele esporte. Aí, você coloca esses gestos motores dentro de um jogo que é completamente imprevisível. Então, existe tomada de decisão rápida, ideação, planejamento, execução, feedback. É a ponta, né? Feedback, Já. deu certo ou não deu certo, muda de ideia, faz diferente. Isso é A o bola futebol. foi pra lá, tem que correr pra Isso, lá. Mas mudou aí a tudo. bola Isso é o volta pra futebol. cá, volta pra cá. Que lado que eu tenho que fazer o gol, qual é o meu time, pra qual colega eu tenho que tocar. E aí, vem essa criança com atraso, com essa dificuldade, e vai lá e joga ela dentro de uma aulinha de futebol com 20 crianças.
sofrimento. Isso não vai ser bom para ela em nenhum aspecto. Não, Ela não vai interagir, ela não vai se comunicar, ela não vai progredir em nada no aspecto motor. E piora a autoestima dela, Com certeza, né? sem dúvida. Piora a autoestima. Ela vai perceber, eu não consigo, eu não sou capaz. A mensagem pro corpo dela é que o corpo dela é incapaz de fazer aquilo. Mas não necessariamente é. Só que às vezes a gente precisa isolar e vamos lá, vamos trabalhar os movimentos técnicos, né? Os atos motores de um jogo de futebol. Ah, tá tocando, tá chutando, já consegue chutar, já consegue tocar. Legal, vamos fazer mini-jogos adaptados daquilo ali. Às vezes as pessoas acham que a adaptação às vezes é um caminho para chegar. Sim. Então vamos transformar um jogo de futebol que tem várias regras, vários contextos, vamos diminuir. É um jogo menor, que tem um objetivo. Aí a criança começa a se dar bem dentro daquele jogo. Ah, agora dá para fazer um jogo um pouco mais complexo, traz uma regra a mais que tem no futebol. A gente vai aplanando essas Porque não adianta a gente demandas. querer... o ambiente, o contexto do grupo é muito bom, é ótimo. Depende. E muitas vezes vem essa confusão com o esporte, porque as pessoas falam, o esporte é ótimo para incluir. Pode ser. Ela tem que estar preparada. Mas muitas vezes não é. Por causa disso, a criança chega lá sem preparo nenhum. Normalmente, as escolinhas de esporte, me desculpa aqui, mas não estão afim. A criança fica no banco de reserva. Eu tenho que falar, as tipo escolinhas de isso, esporte né? não estão afim de qualquer esporte. Eu concordo. Não conheço em Brasil. O povo fala, e vai pra onde? Quer experimentar? Vamos experimentar. Mas não tá. Não tá. Eles não estão afim. E isso é Se o seu filho se acostumar com essa aula, se adaptar com essa aula, ele pode. A criança se adapta. Agora, a Mas aula se não adaptar para aquela adaptar com a criança não criança, existe. Não. Então, dentro desse contexto, o esporte não vai ser bom para aquela criança. E é importante o profissional que está atendendo essa criança falar, olha, ele está pronto para atividades Com em certeza, grupo. com certeza. Porque a aulinha de futebol, além de ser em grupo, tem competição. Uma criança que já tem baixo autoestima, uma criança que não tem essa percepção do corpo, que não tem esse conhecimento, ela vai piorar ainda mais essa autoconfiança dela. E aí ela vai se sentir incapaz, ela vai perceber a diferença dela com as outras, porque essas diferenças a criança percebe. Ficam evidentes, Ficam né? muito mais Com a faixa evidentes. etária. E não parte nem só das crianças. Tem muito caso, por comparação. exemplo, o futebol. Os pais querem que o time do filho ganhe. E isso não é brincadeira, gente. Eu já vi sair tapa em jogo de criança entre pai por confusão de jogo. E aí, faz o quê? É o pai que quer. Eu fui professor de ginástica artística. Os pais queriam que a criança dele aprendesse os movimentos técnicos da ginástica artística. Ele não tá nem aí se tá todo mundo incluído na turma, se tá tendo outro tipo de desenvolvimento ali. Ele quer que no esporte o filho dele se desenvolva. E destaque na Esse execução. destaque. Eu gosto muito de dizer assim pra família, o que seu filho gosta de fazer? Eu tenho uma família muito especial que eu falei assim, ele gosta de música. E que tipo de música? Ele gosta de rock. Tá. Ele gosta de bateria? Porque a bateria seria um instrumento musical. Porque eu vou trabalhar ritmo, coordenação motora fina, grossa, vou trabalhar força peitoral, escapular. Então, assim, uma dificuldade que a criança tinha de grafia, de escrever, a gente conseguiu. Isso vai resolver? Não. Com certeza. Mas não, é um auxílio. Mas é um auxílio. Com certeza. Diferente do que eu colocar essa criança que tem uma dificuldade motora, que tem uma alteração da coordenação motora fina, para fazer caligrafia. E aí a gente ainda tem isso, numa página imensa para a criança copiar e fazer caligrafia. Vai melhorar a letra? Não. Nunca. Pode ser que melhore ali um traçado, alguma coisa, mas não vai resolver o problema. Pelo Até contrário. porque quando a gente está falando do TEM, a gente está falando normalmente de dificuldades mais na base. Sim. Né? As alterações, as dificuldades de planejamento, principalmente de execução, a maioria não está lá em cima. Tá na base. O que está chegando de informação para esse planejamento, para essa execução? E para esse feedback, né? A gente falou um pouco do feedback aqui. Porque a criança ali faz a ideação, ela planeja, ela executa e ela precisa saber se o que ela executou foi bom ou não. E como Boa, ajustar. que é o feedback. Precisa ter esse feedback interno dela. Né? O ideal é que não seja necessário que alguém fale, legal, aqui você conseguiu. Porque senão, ela vai lá e tenta uma vez. Vamos dizer que ela planejou jogar a bola num cesto. A bola não entrou no cesto. Se ela não tiver esse processo de percepção se a bola entrou no cesto, se ela alcançou o objetivo e se foi bem feito, o que ela vai fazer de novo? Ela vai jogar da mesma forma, do mesmo jeito. Ela vai ficar lá repetindo. Tá. Até Pode cansar até e ser que frustrar. por uma sorte a bola entre.
Mas ela não tem essa percepção de, opa, ali eu joguei e a bola não entrou. E o meu objetivo é que a bola entre no cesto. Então eu vou jogar diferente. Então eu falo muito, a gente precisa deixar a criança tentar, a gente precisa deixar a criança experimentar. Precisa. Mas muitas vezes esse processo de feedback não tá tão bem. E se eu deixar a criança só ali experimentando, ela vai se frustrar. Porque ela não consegue perceber o que ela pode fazer diferente, ela não tem repertório para falar, não, aqui, não, jogar por baixo não tá dando certo, se eu levantar a mão e jogar talvez seja melhor. Sim. Né? Sim. E aí sim entra a nossa intervenção, de falar, vamos tentar desse jeito, primeiro eu tento só pode eu ser mostrando. Melhor, pode O dar que aconteceu certo. que dá errado? Foi muito fraco? Foi muito Aí forte? depende muito da criança, assim, como aquela criança está naquele momento. Se é uma criança que já tem uma percepção um pouquinho melhor, aí a gente vai pra isso. Olha, você acha que foi forte ou foi fraca essa? Foi muito alta ou muito baixa? Algumas outras crianças, não, a gente precisa de fato mostrar, porque ela ainda tá precisando de repertório motor, ela tá precisando de noção do corpo. Sim. Não é uma dica ali no planejamento, na execução e no feedback. É uma dica lá que ela precisa vivenciar mais o corpo dela. E aí, às vezes, a gente precisa dar uma dica mais... vamos tentar por cima agora? E aí precisa ser mais direto, vamos dizer assim, nessa percepção. Sim. E aí a gente tem um contexto totalmente diferente... De intervenção, de como lidar com a situação. E as crianças que têm trazendo aqui um autismo nível 1, que tem uma inteligência acima da média, tem a necessidade de perfeição, conseguem executar coisas incríveis, só que elas não conseguem fazer algumas coisas que, poxa, como eu consigo fazer isso e não executo isso, não consigo chutar uma bola? Isso traz uma baixa autoestima. Não só no TEA, mas também a gente vê muito frequente isso nas crianças com altas habilidades, superdotação. Altas habilidades pura e superdotação sem o autismo, a gente também vê essas questões de como eu posso fazer isso e como isso não executa. Até porque no caso da superdotação, existe uma supervalorização do cognitivo na nossa sociedade. O cognitivo, a gente falou muito de conteúdo e tal, porque o cognitivo ele é muito valorizado, o motor tá ali secundário. E aí é isso, principalmente as crianças muito inteligentes, muito inteligente, aí fica aqui só no cognitivo. E ao contrário também, viu? Porque quando a gente fala de superdotação... Sim, também tem áreas de... com certeza. Aí quando a gente fala assim, ele é superdotado, ele tem um QI acima de 130. Sim. Quando a gente fala que ele tem alta habilidade, às vezes alta, ele tem uma alta que às vezes essa alta dele é o verbal. Uma área específica. E aí o restante tá tudo pra baixo. Então é uma criança que se comunica bem, consegue fazer um monte de coisa e o motor tá ruim. Ou ela tem uma alta do IOP, que é o índice de organização perceptual, o visual dele tá maravilhoso, ele consegue fazer um monte de coisa, mas ele não consegue se comunicar de forma adequada. Ele tem um visual bom, mas ele não consegue organizar. Ele sabe que ele tem que acertar aquela bola ali, que tá ali, mas ele não tem essa noção do calcular. Organizar esse corpo pra fazer esse corpo para fazer. Então a gente vê em todos esses extremos a importância, os dois lados, sempre assim, cada dificuldade precisa de uma intervenção específica para aquele paciente. Então quando a gente coloca, no futebol vai resolver, ele gosta de futebol? É a primeira pergunta. Porque às vezes ele gosta mais de futebol americano, que é manual. Ou às vezes ele gosta mais de basquete, ou às vezes ele gosta mais de vôlei. Ou ele não gosta de esporte. E a gente tem que respeitar. Porque colocar a criança em uma coisa que ela não gosta não vai fazer diferença da parte motora para essa criança, de aprendizagem para ela nenhuma. Isso eu falo muito lá. Eu falo, gente, se a criança não estiver motivada aqui em participar, em brincar, não adianta nada eu fazer ela ficar aqui reproduzindo, que isso não vai trazer para ela, porque a gente pensa muito em ganho de habilidades separadas, ganhou essa habilidade. Muitos pais chegam, o pular com os 2 pés, isso é uma habilidade, mas para pular com os 2 pés, a criança precisa estar com um tônus bem adequado, né? Uma regulação tônica, um equilíbrio, a lateralidade para fazer esse movimento do corpo integrado. E aí a gente está olhando para a habilidade, não pula com os 2 pés. Eu posso pegar essa criança e ficar lá balançando 3 semanas, 4 semanas pulando com ele com os 2 pés, pode ser que ele vai aprender a pular com os 2 pés ali, repetindo o movimento, porque vai repetir tanto, mas isso não vai resolver as questões tônicas dele, não vai resolver as questões de equilíbrio dele, e não é isso que eu quero que seja o contrário. Eu quero resolver as questões de forma ampla, pensando em desenvolvimento e não em conquista de habilidade, porque a habilidade vem mais fácil. Teve uma criança que estava quase 1 ano comigo, eu falei, vou ensinar esse menino a pular corda, acho que chegamos num nível legal, acho que ele vai conseguir.
em uma sessão. Aí eu fiz 3 exercícios. Em uma sessão ele pulou corda, até mais de 20. É igual andar de bicicleta, né, Heitor? Não, ele tem que andar de bicicleta e coloca o menino pra... Não Aí vai o menino conseguir, não tem consegue tonos. ficar sentado, não consegue pedalar, não consegue... Atenção, não tem controle bimanual, não, né? Não tem controle mão-olho. E aí a gente tem que percorrer todo um caminho Até chegar pra lá. chegar lá. Porque não adianta eu ficar botando ele em cima da bicicleta, que ele vai achar um saco, ele vai ter medo de ficar em cima da bicicleta, ele vai ter instabilidade, E ele digo vai... mais, Heitor, se não tiver essa motivação intrínseca, a gente não Ele tem não generalização. Sim, sim. Não tem generalização, então não vai adiantar nada eu estar Exato. repetindo ali, botando ele pra pedalar e ele não generalizar isso pro dia a dia dele. E a generalização é ir num pedalinho, ir na bicicleta, andar na bicicleta Fazer do amigo, coisas do dia a dia, né? fazer, sabe? Isso é a generalização. Se não tem motivação intrínseca, não vai generalizar. E aí, trazendo um gancho aqui dessa questão de vínculo, o que a gente vê frequentemente? O vínculo terapêutico. Então, uma criança que tem uma somatodispraxia ou uma dispraxia motora ou um atraso motor, não necessariamente um transtorno, e ela chega no insight terapêutico, naquele ambiente modelado, e a primeira coisa que o TO vai fazer, ou que o psicólogo vai fazer, comportamental, ou enfim, que o terapeuta vai fazer, é uma atividade motora. Vai rolar vínculo? Não vai. Então a criança não Já vai vai se sentir desafiado. já vai se sentir desafiado e As o pessoas vínculo têm quebrou no começo Porque ali. as pessoas têm a percepção, muitas vezes, que na minha opinião é equivocada, de que o motor é o mais fácil. Que a criança já adora o motor. Eu já ouvi isso tantas vezes. Ah, o motor é fácil. É visível. Toda criança porque gosta de brincar. Supostamente o motor é o que todo mundo consegue ver. É, mas assim, nem toda criança gosta do motor. Na verdade, as crianças que a gente recebe, a maioria não gosta. Porque aquilo ali é muito difícil pra ela. Sim. E aí, quantas vezes eu já ouvi, eu chego a engolir assim, ah não, poito é fácil, porque lá naquele espaço a criança adora correr. Nossa, agora... todo mundo E eu gosta de ir assim, lá. fácil? Tem certeza? Nem correr um dia que um dia de corre. Então assim, É nem desafiador. sempre o motor ele é o mais fácil pra criança. Nem sempre o motor é prazeroso pra criança. É, e nem pro adulto, né? Quem gosta Isso. de ir pra academia, Exato, exatamente. E aí a gente tem que achar o caminho pra tornar aquilo prazeroso, porque se não tiver a motivação da criança de fazer, aquilo ali ela pode até pegar aquela habilidade, ah, legal, pulou com os 2 pés. Ela vai usar isso aonde? Em lugar nenhum. Porque Aí ela vai- só tá fazendo ali sob demanda. Eu dei a Sim, demanda, depois ela você faz. já Eu dei finaliza demanda, ela assim. faz. Aí vai pro beach tênis, né? nossa, Eu tô querendo botar aula de beach tennis. Eu acho legal. Vai ser sair, legal. vai sair. Mão, olho, É sinistro. motor. Sinistro. Gente, Atenção, é sinistro. eu não consegui fazer. Eu Eu não sou tenho nem apaixonado. condições. Eu falei pro testemunho do professor, beach Eu tento converter todo mundo. eu falei pro professor que eu machuquei meu joelho. Eu falei, olha, eu vou ter que sair, eu não tô Ih, ó, conseguindo. Miguel. Porque demanda Agora muita ele já atenção. sabe, tá assistindo o podcast. Pois ele é, sabe. ele já sabe, professor qual foi? Gabriel. Onde foi? Qual Professor academia? Gabriel, eu tive que sair do beach tênis, Não porque foi realmente joelho. eu não consegui conectar todas essas atenções. E aí, se a gente for pensar na nossa criança, interessantíssimo. você frustrou, porque você não conseguiu. Isso. E aí ela continuou fazendo? Não, porque ela Não, quer. eu parei de fazer. É, exatamente. Parei. Igual de fazer. eu com o exercício que eu fazia do iFly lá. Sim. Eu sim. amava, era muito legal. Só que 2 aulas eram exercícios muito difíceis e eu não dei. Eu chorei na aula. Eu estava de TPM, tudo bem. Mas eu chorei na aula porque eu fiquei muito frustrada, com raiva de mim. Fazer. E aí depois de então eu falei, não vou mais fazer. E acabou, eu nunca mais voltei, apesar de amar o exercício, de achar muito legal. Mas foi demais pra mim, assim, foi algo que... E olha que legal Minha essa percepção que a coordenação. gente tem que ter esse cuidado. Não, de não e estar cobrando da sim. criança além do que ela consegue naquele momento. Sim, e Que é o que acontece com o adulto, que teoricamente tem um controle. Não tô te cutucando, não sei teoricamente, não ficou bom, não. Vamos fazer uma sessão de TO e você. Que tem- Eu preciso. E de preciso. psicomotricidade. A gente vai trocando, vamos trocando. Os 3. É, quando a gente dá uma demanda muito acima do que aquela criança consegue fazer naquele momento, olha o desgaste que aquilo... A aversão que... Não é um desgaste, é uma aversão. Olha a aversão que aquilo ali gera. Aí, às vezes, a gente tá querendo que a criança faça um negócio que tá lá na frente, como o próprio escrever, por exemplo. Escrever. Ai, eu odeio escrever, eu odeio lápis, nem pega no lápis. Óbvio, aquilo ali é extremamente aversivo pra ele, porque é muito difícil. É além do que ele tá podendo naquele momento. Isso, exato. Então a gente tem que ter o cuidado o tempo todo, obviamente em contexto terapêutico, isso é mais fácil, porque a gente está ali num ambiente mais controlado, normalmente com uma criança só, ou com um número reduzido de criança, a gente consegue fazer isso de forma mais fácil.
Mas em todos os contextos, a gente tem que estar sempre avaliando se aquilo ali não está indo demais. Sim. É também o se colocar no lugar do outro, ou o sentido de se colocar no lugar do seu filho. Eu sempre falo assim, se coloque um pouco no lugar dele. Você acha que seria legal tal esporte, sabendo que ele não gosta? Ou já colocar no esporte coletivo, eu sempre trago, assim. E assim, eu falo muito com os pais. A criança tá lá fazendo, aí o pai tá, não, tá com preguiça hoje, tá devagar. Ai não, hoje não sei o quê. Eu já botei pai pra fazer. Eu já fiz isso muito. A gente tem que fazer. Eu já Porque fiz isso muito se na não ecoterapia. vivencia- Na ecoterapia eu fazia isso demais. Que os pais Vamos ficavam, lá. ai, mas por que ele Gente, tem medo? eu amo andar a cavalo, mas pensa numa coisa que eu acho que é o esporte que mais faz execução de músculos ao mesmo tempo. Aham. Tanto que você... Pra estabilizar Sim. o corpo, Pra estabilizar né? o corpo em cima de algo que anda. E aí, se não experimentar, ele não tem a percepção do quanto aquilo ali tá difícil. E eu tô falando com um pai que não tem uma hipotonia, um pai que... Entendeu? E aí vem com uma criança que tem uma hipotonia, que tá lá se esforçando, fazendo. E em vez de um incentivo, vem, não, ó. Mesmo que não fala pra criança, tá falando comigo, mas a criança tá ali ouvindo. Ai, olha, tá só na preguiça hoje. Não, cara, ele tá se esforçando tanto. Aí eu falo, não, mas é cansativo. E aí na primeira oportunidade que eu tenho, eu dou um jeito de botar pra fazer. Eu já fiz isso muito na ecoterapia. Pai falar assim, ai, mas olha só, ele não tá ficando, ele não tá fazendo tudo direito. 30 minutos só. 30 minutos, o que é 30 minutos? Eu falei, então, vem cá. Vem cá, Vem 30 cá. minutos. Vem cá. Eu já E botei, aí, assim, eu fiz um cansa. atendimento junto com o pai. O pai falou, eu tô morrendo de fome. Eu saí com fome. Eu falei, pois Tá é, vendo? 30 é isso, minutos. são 30 minutos. São só 30 minutos. E a minha sessão é de 50 minutos, porque eu acho importante a gente ter um processo não, ali na de... ecoterapia. Não, Ecoterapia sim, que é na 30 ecoterapia. minutos. Não, claro. É. Tô falando assim, eu acho importante você ter um processo ali de início, de finalização com tranquilidade. Ou às vezes a criança chega num estado que ainda não está pronta para realizar as atividades, para brincar, e a gente tem que trabalhar isso antes de ir pro brincar. Então eu gosto de que tenha 50 minutos. Mas tem criança que chega lá prontíssima. Quero brincar. Começa a brincar, brinca. Deu 35 minutos, 40 minutos, a criança está exausta. Acabada. E Porque aí foi o pai tudo, fala, né? ai, mas não é 50 minutos? É. É o que o seu filho precisa. É o tempo não de é o cada- tempo. é o tempo dele, É o né? estímulo que o seu filho recebeu É o que ele nesse aguenta. tempo. É o que ele aguenta. E aí não adianta eu querer, não, vai fazer mais sim, vai lá. Porque tem que fazer. Aí vai criar aversão, vai criar desgaste, vai criar... Porque a criança vai falar, não, agora não quero mais fazer. E ela já fez tanto. Sim. Na escola isso fica muito nítido, assim, com os professores. Às vezes que querem que a criança copie uma página ou que copie o texto inteiro da lousa e a criança tá lá. Igual você tá dizendo que a criança tá cansada. A criança tá cansada, motora, fadigada. Ela já E não dói. consegue mais fazer esse E dói. movimento. E, não, ele tá com preguiça. Aí vem o recadinho lá. Não terminou a tarefa de vermelho. Eu quero morrer quando eu vejo. Ou um X, ou alguma coisa assim. Então, aquela criança sentiu dor, se sentiu fracassada. Viu que tá escrito de vermelho, porque... Eu vejo caneta vermelha, gente, eu lembro da minha infância. Alguma atividade que eu não fiz aquela caneta vermelha. Já Nossa! Já veio lá na minha memória o que eu fiz que tá com caneta vermelha. E aí chega em casa, a família ainda fala, você não terminou isso. Por que você não terminou isso? Você Vai tava com ficar sem preguiça. tal coisa, vai não sei o quê. E ainda tem uma punição. Isso. E assim, dói, e eu falo isso com propriedade, eu tenho uma tendência a ser hipertônico. Eu tenho uma dificuldade de relaxar o meu corpo. Eu escrevo segurando aqui, ó. Eu sinto dor. Termino uma página de escrita, eu sinto dor. Então não é que é preguiça, é um cansacinho. Não, a criança sente dor no corpo de estar fazendo aquilo ali, além do que ela dá conta. É exaustivo, é Isso, exaustão, entra em fadiga. E aí Sim. a gente vê as crianças, e pra que tudo isso? Pra quê? Pra quê? Pra quê? E aí é onde entra a necessidade da mediação, a necessidade da A inclusão, adaptação. a necessidade de um PEI. A gente precisa de um PEI para criança com dispraxia? Precisa. Então a gente está pensando muito num PEI que eu tenho que adaptar conteúdo, diminuir conteúdo, aumentar conteúdo, ou que eu tenho que deixar uma compreensão mais fácil, só que e o PEI de adaptação motora? Indo só pro cognitivo, né? Esquecendo mais Indo uma pro vez cognitivo e esquecendo mais uma vez a motor. Então, assim, o quanto esse motor, ele é
um pré-requisito para esse cognitivo. Então, eu acho que falar sobre a dispraxia, a gente está atuando na clínica, mas a gente também precisa da tarefinha de casa e da escola, no sentido de que é importante seguir uma adaptação nesses ambientes, porque senão não faz sentido você estimular a criança a trabalhar, melhorar as questões e aí já querer que tudo isso se resolva em 2 sessões. O que tem atrasado ali de, às vezes, 3 anos, pegando lá atrás o marco do desenvolvimento, que está desde a época do sensório lá, dos 6 meses de vida. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Como é que está a exigência terapêutica dos terapeutas para o filho e dos pais para com os terapeutas, que os filhos executem aquilo, porque ele tem que fazer. Eu tô até com uma criança, um caso de uma criança com dispraxia, e aí ele tá super bem. Se a gente for comparar, eu fiz vídeos do início do tratamento e hoje. Ele executa perfeitamente. Só que ainda nesse contexto de grupo, ainda é completamente divergente das crianças da mesma idade. E é onde a gente está tendo dificuldade, é na aula de educação física. Todo dia da educação física é choro, não quero ir pra escola, não quero fazer atividade, reclama, fica frustrado, porque não estão adaptando a educação física para ele no contexto escolar. E aí ele se sente muito mal. Por mais que ele já tenha ganhado vários requisitos, ele já está muito bem comparado ao que ele era antes, ele ainda tem diferenças e vai ter sempre diferenças com as outras crianças. Mas essa adaptação curricular teve adaptação porque ele tem altas habilidades. Então teve adaptação curricular pedagógica, mas da parte da educação física, motora, não teve. Eu tenho uma vivência assim com uma menina adolescente com altas habilidades e TEA. Ela tinha que ficar no intervalo praticando um esporte que não tinha nada a ver, e aí ela falou que ela não ia mais pra escola. Então, assim, qual era o lugar que ela queria estar? Na biblioteca. Na biblioteca, ela vai conseguir socializar? Com certeza, porque quem vai estar na biblioteca também vai se interessar, que talvez não goste. Todo mundo tem que fazer esporte, é o ideal. Só que essa pessoa tem que se movimentar. Tem que se movimentar. É importante. A gente sabe o quanto o esporte, o quanto a questão motora é importante. Mas, assim, esse corpo tá preparado para um esporte coletivo. Exato. E a educação física escolar, infelizmente, eu sou profissional de educação física, mas a minha vida inteira, a pior disciplina para mim na escola foi educação física. Por isso que você é professor de educação física. Mas foi algo que, tipo assim, dá pra fazer diferente. E aí... eu vou transformar, né, isso. Porque eu já nunca fiquei de recuperação final em nenhuma matéria. Só em educação física. Eu já passei um ano inteiro sem frequentar uma aula de educação física na escola e ficar basicamente reprovado por causa disso. Porque a educação física escolar hoje em dia, óbvio que tem suas exceções, tem profissionais maravilhosos, mas é uma exceção. Ela é feita para a criança que é habilidosa jogar, praticar e tudo mais. E a criança que não é habilidosa ou que tem algum tipo de dificuldade motora, fica para lá. É essa a realidade. E aí não existe adaptação, não existe inclusão, nem mesmo para crianças típicas que têm dificuldades com a questão da habilidade daquele esporte. Quanto mais para quem tem, de fato, uma dificuldade motora mais profunda, vamos dizer assim. Eu acho que o correto seria ter esportes e psicomotricidade. Aquela criança tá apta pro esporte, beleza, então ela vai pro esporte. Se ela não tá apta, ela ainda fica e tem idades. na psicomotricidade. O esporte, quando a gente vai estudar dentro da educação física, a esportização ela é muito cedo, não precisa disso. A gente não precisa especializar a criança em esportes muito cedo. A criança tem que se especializar no esporte lá por 7, 8, 9 anos. A criança com 3, 4 anos, ela não precisa estar fazendo uma aula de futebol. Ela precisa brincar com bola, vai brincar com a mão, vai brincar com o pé, vai brincar... Sim. Porque senão a gente tira a possibilidade dela ampliar esse repertório para depois conseguir especializar. Você já dá um esporte moldado, que é o futebol. Exatamente. Então, dentro da educação física, a gente tem isso de cada vez mais cedo trazer o esporte, mas não precisa ser o esporte. A educação física vai muito além disso. Sim. Mas, dentro do contexto escolar principalmente, o esporte tá aí desde sempre, assim, se tu parar pra pensar. Temos, né, nas escolas. Aí tu vê uns molequinhos desse tamanho já fazendo só futebol, sendo que ele podia estar tendo muito mais informação, muito mais ganho
explorando primeiro esse corpo de uma forma mais ampla para depois a gente especializar de fato no esporte. Eu acho que se a gente pudesse deixar aqui fixo, né? Não sei se tem como a gente deixar... tem um nome que fala nisso, gente. Tem um nome digital que fica uma coisa fixa aqui. Quando aparece o vídeo lembrem que é importante dentro do PEI ter um PEI motor para essas crianças, seja com atraso, seja com transtorno definido, um TEA, um TDAH, ou uma altas habilidades que não é um transtorno, mas que a gente sabe que concomitante, às vezes as crianças elas apresentam esse atraso motor, as crianças com altas habilidades. Então, assim, é muito importante a gente estar falando desse tema hoje. Nossa, aprendi um monte com vocês. Eu tô aqui assim, escutando o Heitor falando, nossa, gente, que legal. Nossa, Camila, que legal. Porque olha o quanto de coisa, eu acho que todo mundo... Eu falei um monte de coisa que eu queria falar pra um monte de gente aqui. Não tem... Deu recado. Não tem assim... Tipo assim, nossa, mandei o recado. Tipo assim... Eu vou depois que terminar de editar e mandar, então eu falo assim, olha, eu vou mandar pra esse. Precisa escutar isso. Então, a gente às vezes fica muito preso no que a gente pode falar, pra quem que a gente pode falar. E é legal a gente trazer isso aqui e de profissionais especialistas como vocês que trazem isso. Olha, isso existe. Isso não é brincadeira, isso é real. Não é preguiça. Não é preguiça e isso precisa ser trabalhado. E o quanto influencia em todas as áreas da vida. Da AVD, a vida escolar, a vida pessoal, as relações, tudo. É ligado, né? É tudo Sim. interligado. Sim. Vai influenciar e vai impactar Sim. na vida da criança, do adolescente, do adulto. adulto, do idoso. Então a gente precisa dar mais atenção para isso, sem dúvida. Sim, com certeza. Ai, que delícia. Foi muito maravilhoso. obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se você não segue o canal Neurologicamente Falando, por favor, comecem a seguir, dê um like, curta, ative o sininho para notificar quando tiver vídeos novos, envie esse vídeo para quem você adoraria dizer as coisas que você escutou aqui, de uma forma muito sutil, indireta, a gente também vai fazer isso. E é isso. Muito obrigada, gente. Foi ótimo. Eu acho que tem mais um monte de coisa que eu gostaria de falar, mas assim, já nem sei quanto tempo deu. Faltou alguma coisa que a gente não conversou? Porque a gente trouxe todos os transtornos. Não, acho que a gente trouxe panorama bem... Eu acho até que o nome não poderia ser dispraxia e TEA. Teria que ser Eu acho que vale dispraxia. Aham. Sim, porque foi geral. Sim. Porque a gente conseguiu falar do DH, altas habilidades, dos transtornos, dos atrasos. Dispraxia e o desenvolvimento, acho que pode ser um tema, porque vai falar do desenvolvimento geral, né? De todas as crianças. Desenvolvimento motor, talvez, de dispraxia. Atraso motor, dispraxia. Dispraxia. Acho que pode ser. Atraso motor e dispraxia. Acho que Atraso motor. Porque nem tudo é uma dispraxia. Atraso sensorial e motor e dispraxia. Eu acho que a gente tem uma tendência a... CID. Eu falo assim que, nossa, meu Deus, o relatório eu tenho que pôr um CID porque essa família precisa do CID e às vezes não tem um Às vezes de CID. apoio para legalizar tudo ali, né? Que CID eu conseguir. ponho pra dispraxia? Eu coloco atraso tem. motor. não tem. Ainda não tem. Então, eu tenho que esperar chegar o atraso motor muito definido, que é um transtorno, um atraso motor, um F81 de fala, um F80 fala. Ou seja, não tem como eu fazer uma estimulação prévia pra não chegar... Olha isso, gente. É absurdo. É um absurdo. A gente vai colocar como atraso motor, uma hipotonia, uma sem causa, alguma coisa assim. Sim. Porque tem que justificar. Sim, até para a família ter a legalidade e conseguir correr atrás Sim. das questões jurídicas e tal. Sim. Precisa... E agora sim, eu acho que só pra gente finalizar, se você pudesse, Camila, pra você, assim, se você pudesse trazer nos primeiros anos de vida 5 atividades, 5 brincadeiras que envolvem essa questão sensorial, motora, que não envolve grana, que não envolve comprar alguma coisa, sei lá, um papelão, uma caixa, um brincar, ou não precisar de nada. Quais brincadeiras você diria para as pessoas que estão nos escutando Engraçado, aqui que hoje? quando eu tive minha primeira filha, eu tive 30 dias de licença maternidade. E aí quando eu voltei, eu falei assim, nossa, por que eu não crio um curso de brincadeiras com os filhos? Eu tenho vários vídeos eu brincando com a minha filha de brincadeiras
do dia a dia, sabe? Coisas do dia a dia. De brincar, de pegar um brinquedo, ela em pé, ela maiorzinha, com uns 11 meses, ela em pé, segurando no sofá, em pé, e eu jogava o brinquedo no chão e ela agachava e buscava esse brinquedo. Então a gente tinha várias estimulações com uma brincadeira simples. Mas eu acho que o principal é o contato, essa questão do contato, desse vínculo mesmo. Seja da mãe, do pai, do cuidador principal, do cuidador que está com aquela criança, de trazer essa criança para as atividades do dia a dia. Então, cadê aquela brincadeira do achou? E aí a criança encontra, de encontrar objetos, colocar um paninho em cima de um objeto e a criança achar. Tudo isso são atividades que a gente pode colocar no dia a dia. Brincadeiras com a mamadeira, da criança pegar e puxar e fazer aquele cabo de guerra, porque você vai trabalhar força, você vai trabalhar resistência. Brincadeira de soprar a barriga do neném. Essas coisas simples que são do convívio mesmo. Eu não colocaria nenhuma brincadeira estruturada com brinquedos, né, as marcas. Se quiser patrocinar também, vale a pena. Me rap, por favor. O Public Post, se a Toy. Se a Toy. Se a Toy é de Brasília, então vale a pena. Olha. Se quiser um Public Post, estamos aí. Eu não colocaria brincadeiras com brinquedos estruturados. Mas do dia a dia mesmo, essas brincadeiras de brincar, de ensinar, de fazer com a criança, de morder assim a criança, fazer cosquinhas. Todas essas brincadeiras e muito chão. Chão, a criança precisa de chão. Esquece bebê conforto dentro de casa, esquece o carrinho dentro de casa. A gente precisa de chão, a gente precisa de estímulo. Essa criança precisa sentir esse corpo no espaço. Acho que é isso. Não sei se foram 5 brincadeiras, mas... Não, foram ótimas e foram várias. Adorei. E você, Heitor? Eu acho que o corpo, ele traz tantas possibilidades que a gente não precisa nada além dele. Então coloca essa criança para rastejar, para rolar, para subir, para descer, para escalar, vai num parquinho, vai numa árvore, vai no meio fio. O mundo tá aí cheio de experiências motoras para essa criança viver. Pensa que tudo é estímulo. A gente às vezes fica pensando, não sei como vou estimular isso. Mas o pai não precisa saber como vai estimular aquilo. Mas ele precisa dar estímulos para aquela criança, ajudar no desenvolvimento daquela criança. Então muitas vezes os pais falam, então me passa uma coisa para eu poder ajudar em casa. Eu falo, brinca, esteja disponível, porque a criança, ela não quer brincar sozinha. Ela quer a sua presença, e a sua presença é de corpo, de disponibilidade. De corpo e de alma, né? Disponibilidade, acho que é essa palavra. Não adianta você estar ali do lado. Ela quer que você esteja junto. Então explora, tem um degrau, nossa, vamos pular esse degrau. Tem um meio fio, vamos equilibrar no meio fio. Tem não sei o que pra escalar, vamos subir nessa árvore. Óbvio que a gente não vai deixar a criança ir lá pro alto da... Fica aí, peraí. Mas... vamos brincar de rolar, vamos rastejar no chão, vamos virar uma cobra, vamos virar um jacaré, vamos virar um cachorro, vamos virar... Isso tudo é estímulo de tônus, de equilíbrio, de noção do corpo, que vai ajudar essa criança a melhorar esse processo de planejamento, de execução. Então, o corpo, ele te dá 1001 possibilidades para você fazer, e tudo é válido. Às vezes fala, será que é isso aqui que eu tenho que fazer? É melhor fazer uma brincadeira, um movimento, qualquer coisa que seja, do que não fazer. Esse é o primeiro princípio. Então, não tem que ficar, o pai e mãe, na minha opinião, não tem que ficar pensando, é esse aqui o certo que eu tinha que estar fazendo? Não tem certo, você tem que brincar com seu filho. O desenvolvimento vem daquilo ali. Eu, terapeuta, Camila, terapeuta, a gente precisa saber, nosso brincar é esse brincar aqui, eu vou botar essa proposta aqui porque eu quero que ele alcance isso, isso e isso. O nosso é estruturado, o da família. E às vezes não é estruturado nem pra criança, eu gosto muito de falar isso. Às vezes a gente acha que a criança tem que perceber que é uma estruturada. Não, eu na minha sessão eu tento fazer o máximo com que a criança brinque. Eu que fico maquinando, calma aí, eu preciso que ela faça aquilo. Nós que estruturamos. Vamos criar uma forma de fazer que ela faça aquilo sem precisar nem ficar, tem que fazer isso aqui. Não, eu vou criar um ambiente para que ela faça aquilo. Mas isso, terapeuta, o pai e a mãe, vai brincar com seu filho. É isso que você precisa fazer. Eu acho que esse estar presente de corpo e de alma é realmente estar disponível. Isso, disponibilidade. Não é só estar perto, não é brincar perto, é brincar com, é brincar junto, é fazer vínculo. A gente vê que às vezes a criança não tem um vínculo com o pai ou com a mãe. E o vínculo, ele é o primeiro passo para espelho.
Então, se a família consegue criar um vínculo com essa criança vai brincar junto e essa criança vai imitar. Então, tudo passa a ser brincadeira, porque ela entende que o espelho é a família, que o espelho é o pai, que o espelho é a mãe, para uma brincadeira motora, para qualquer brincadeira que seja, para cantar uma música, enfim, para imitar o pai. Nossos filhos nos imitam. Eu não sei se os seus filhos, mas as bonecas da Laura ficam todas doentes, ela trata, né? Ela já tem a parte do brincar simbólico e do brincar do atendimento de telemedicina. Pronto, Então ela já faz a telemedicina, porque às vezes eu coloco ela para me ver. Porque o ver trabalhando, que os nossos filhos nos vejam trabalhando, também é uma criatividade para eles imitarem a gente e criar a brincadeira deles da forma que seja. Então, por que talvez eu consegui isso? Porque eu criei vínculo. A forma de criar vínculo com nossos filhos é dando amor, é dando tempo, e é a palavra que vocês trouxeram, que é disponibilidade. Então, nós temos 24 horas no dia, talvez trabalhamos de 8 a 10 horas no dia, mas, poxa, 5 minutos no dia a gente tem de disponibilidade para os nossos filhos? Se a gente não tem, a gente vai começar a criar a partir de hoje. Porque são 5 minutos de qualidade, de disponibilidade, que você está entregue a essa criança. Só assim vocês vão conseguir ter vínculo com seus filhos, porque o brincar perto ou estar perto não necessariamente é uma criação de vínculo e ele não é molde para o seu filho. Então, deem tempo a seus filhos, brinque com seus filhos e estejam disponíveis pelo menos 5 minutos ao dia. Gente, nos sigam, curtam o canal, deem like, encaminhem esse vídeo para outras pessoas e espero vocês para o próximo episódio, Neurologicamente Falando. Muito obrigada, foi ótimo. Fim, terminamos.